Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ali. Mais uma vez, hoje eu vim trazer para vocês aí as duas aquisições que eu fiz no dia de hoje, né? Vim falar para vocês também a respeito dessa notícia aqui do Vigia, ao rendimento atual da minha carteira, também mostrar para vocês essa notícia aqui do Money Times falando sobre a Selic, né? Que hoje a gente teve aí a redução para 12,75. Do InfoMoney também, né? Que aqui ele indica onde investir a Selic, onde investir com a Selic a 12,75 ao ano. Aqui ele dá algumas pistas, ok? Pois bem, galera, na data de hoje, com o dinheiro dos proventos que caíram na minha conta, eu aproveitei e fiz aí duas aquisições com relação à Petrobras, né? E a Caixa de Seguridade. Lembrando que a Petrobras ela vem tendo aí uma rentabilidade expressiva aí nos últimos meses, né, para bem dizer. Hoje ela fechou a 0,23%, cotada aí a 34,29. Eu até paguei mais caro, na época da aquisição eu paguei 34,54. E a Caixa Seguridade paguei R$ 11,53, tá? A questão da Caixa de Seguridade é uma aposta que eu estou fazendo. Acredito que muitos outros investidores, iniciantes ou não, também estão fazendo. Haja vista que há pretensão os estudos para que em 2024 a Caixa comece a pagar trimestralmente, né? E ainda assim, ela ainda não anunciou os seus dividendos referente ao exercício de 2023. O que a Caixa pagou nesse ano foi referente a 2022, tá? Então é uma empresa que, para mim, até o momento está compensando investir pela rentabilidade dela, pelos proventos que ela já pagou no passado e acredito que o lucro líquido dela para esse ano vai ser bem maior, tá? E a Petrobras, né, tem essa questão aí do governo que, a meu ver, está embaçando com a exploração da margem equatorial, mas eu acredito, eu ainda confio que isso vai sair do papel e que o governo vai acabar permitindo que a Petrobras faça essa exploração lá. Como alguns podem saber, né? Não sei se você está acompanhando, mas o IBAMA está embaçando na questão da liberação da exploração por parte da Petrobras, visto que a Guiana Francesa já faz isso aí há algum tempo e teve aí o crescimento per capita aí do país em mais de 40%. É uma coisa que não entra na minha cabeça como que o Brasil é tão difícil se desenvolver. Parece que os governantes jogam contra isso. E uma vez que o país se desenvolve, quem é beneficiado é o povo, entendeu? Dos mais pobres, digamos assim. Mas ainda assim, tirando essa parte política de lado, essa questão aí da margem equatorial, eu ainda sigo acreditando na Petrobras, apesar de ser uma empresa de commodities, né? A gente sabe que isso varia muito, tem uma volatilidade muito alta, né? Mas a empresa no Brasil, para investimento, como ela foi em 22, eu acredito que ela em 23 possa chegar próximo, mas não seja tanto quanto ela foi em 2022, que pagou dividendos altíssimos. Acredito que agora em 23 ela deu uma maneirada e acredito que daqui para frente é isso, até essa exploração da margem equatorial sair, tá? O meu preço teto da Petrobras é de R$ 50, hoje ela é cotada a 34, ainda compro com segurança, apesar do meu preço médio ter aumentado de 27, foi para praticamente 30 e alguma coisa, tá? Mas é uma empresa que, se você tiver interessado, pesquise bem, tá? Pondere, analise se é para você viável. Eu, na minha opinião, eu acho viável. Lembrando que não é recomendação, beleza? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito do Fiagro Vigia 11, galera. Essa notícia aqui é do dia 18 de setembro, né? Até então eu não tinha visto, mas aqui fala que o Vigia gerou um retorno aí de 17,91%, né, no dividend yield, né?
e também anunciou aí uma venda milionária de CRAS. Aqui fala da questão do Fiagro, né? O Fiagro, Vigia 11, o maior do setor em número de investidores, divulgou aí o seu novo relatório gerencial, destacando a distribuição de 13 centavos de cota por dividendos, que será realizado, não, que foi realizado na data de hoje, né, 20 de setembro. Também tem aqui, né, que a respeito dos novos dividendos aqui que fala, né, os novos dividendos do Vigia 11, representa uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,5% ao ano, a partir da cota patrimonial de agosto, que tinha sido aí de 9,52, totalizando mais de 11 milhões, né? Eu vejo isso aqui como algo bastante animador, né? Por conta que saíram aí muitas informações a respeito do Vigia 11, por conta daquele negócio que ele teve com a Languiru e tudo mais. E eu ainda vejo muitos youtubers aí falando que o Vigia, não só o Vigia, mas como todos os Fiagros, por fato de serem novos, é uma furada, tá investindo, que você tem que investir em coisa concreta. O Fiagro, pelo fato de ser algo novo, ninguém sabe como se vai comportar no mercado e etc. Bom, galera, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu não sou investidor formado, tá? Já vi muitos investidores aí credenciados falando a respeito do Fiagro. Eu sei que eles têm sim base para falar, já devido à sua formação, mas eu, na minha humilde opinião, eu não consigo enxergar dessa forma porque o fato dele ser novo não quer dizer que você não tenha o direito de arriscar. Uma vez que o mercado é variável e a gente sabe que a gente está sujeito a riscos, a gente pode arriscar se dar mal e pode arriscar e se dar bem. Na questão dos fiagros, eu vejo como uma questão, né, um investimento promissor, uma vez que o nosso agronegócio, né, é o que move a locomotiva do país, né? Grande parte do nosso produto interno bruto, quem faz mesmo, quem alavanca, quem carrega nas costas é o agronegócio. Então, por conta disso, eu confio, não digo 100%, mas ali 90% nesse ramo de agronegócio. Então, quando eu descobri os fiagros, eu comecei a estudar a respeito deles, tá? É claro que alguns eu não estudei a fundo, mas no caso do Vigia, eu estudei a fundo e foi um ativo que me passou confiança. Claro que a percepção que eu tive do ativo pode não ser a mesma que você tenha, né? Paciência, cada um tem aí o direito de entender da melhor forma possível. Eu, pelo fato do Fiagro, do Vigia 11 ser novo assim na bolsa, o fato dos Fiagros serem novos, isso para mim não causa nenhum problema, já que é, é um mercado novo e é uma risca, né? É, um, é uma aposta. O agronegócio no Brasil tem alavancado a nossa economia. O agronegócio ele é responsável por grande parte do nosso produto interno bruto, como eu já disse. Então eu confio muito nesse mercado. Tá? E por conta disso eu arrisquei no Vigia. Teve aquele problema com a Languiru, mas conforme vocês podem visualizar aqui na notícia, é um fundo que vem aí se destacando. Tá? E outra, pelo fato de ser variável, pode ser que uma hora possa dar errado, mas aí é que está a importância de você sempre estar acompanhando todos os ativos da qual você investe. E é claro, e aqueles que te interessam também. Sempre estar acompanhando, nem que seja aí pelo menos umas 2 vezes na semana, tá? Para vocês estarem acompanhando, porque uma vez que você investe e se você largar a mão, você pode estar perdendo dinheiro sem saber, tá? Aqui também fala, né, que no mês de agosto, voltando, né, para a notícia, eles dizem que no mês de agosto o fundo apresentou um volume médio diário de negociação de 5,7 milhões. Fiagro terminou o mês com 138 mil investidores, com aumento de 12,7% na comparação com o mês de julho. Então vocês podem ver aqui que, de fato, ele está trabalhando para que isso venha aumentando.
Uma vez que o seu número de cotistas vem aumentando, significa que o fundo está fazendo um bom trabalho. É claro, percalços acontecem, como já disse, torno a repetir, o Languiru foi um deles, mas assim eles estão contornando a situação. O resultado de agosto foi de quase 12 bilhões e 493 milhões, gerado a partir do faturamento aí de 14 milhões. As despesas recorrentes soma 848 milhões, enquanto as despesas não recorrentes totalizaram aí 1,194 milhão. Até o final de agosto de 2023, a reserva de caixa do FIAC corresponde a 0,06 por cota. Isso quer dizer que eles têm uma reserva aí de aumentar 6 centavos por cota ainda, que pode ser utilizada para futuras distribuições, né, e despesas como taxa de performance, por exemplo. E aqui embaixo tem essa notícia também que me pegou de surpresa, que até então eu não tinha lido sobre ela, que é o fundo, né, como ele investe em certificados de recebíveis, ele acabou fazendo aí uma negociação. Ele acabou comprando 8 milhões, né, da Coagril, na curva de CDI mais 5%, uma boa, né, porque aí você pega a taxa de CDI mais 5%, e comprou também aqui o CRA da Nater Coop, né, na curva de CDI mais 5% também. Tá? Isso daqui, cara, para mim eu entendo que é um bom, porque vai render o CDI mais 5%. Então eu acredito que a rentabilidade, tendo aí a Selic a 12,75, né, porque houve a redução na data de hoje, eu acredito que até o final do ano aí, essa taxa esteja a 12%, entendeu? Vai render bastante bem esse ano, tá? E aqui fala, uma movimentação importante no fundo também foi a venda de 33,5 milhões de CRAs do Bela Agrícola 2 e também do Crafiagril. Ou seja, além dele comprar, ele também aí vendeu, né? Você pode ver que ele vendeu. E ainda tem caixa, porque 14 milhões com 8 dá 22, sendo que ele vendeu 33, ele tem uma reserva ainda para mais negócios, né? E aqui destaca também que dentro das estratégias do momento, a gestão pretende continuar diminuindo a exposição desses ativos para adquirir novos CRAs e aumentar a diversificação da carteira. Isso é muito importante, gente, porque a partir do momento que você investe no ativo, quanto mais diversificado ele for, menor é a chance de você tomar aí, digamos, um prejuízo muito grande. Ele pode sim ter algum prejuízo em algum outro ativo aí, alguns ativos da sua carteira, mas a partir do momento que ele diversifica, né, esse risco acaba diminuindo, ou quando acontece, ele é um pouco perceptível na distribuição dos dividendos, né? Então, aí, além disso, a gestão atualizou os cotistas sobre a inadimplência, né? Aqui, aquele que eu falei para vocês mais instantes atrás, né? Que além disso, a gestão atualizou os cotistas sobre a inadimplência dos casos da Languiru. Ela permanece acompanhando de maneira próxima os demais passos da cooperativa, com a apresentação de plano de liquidação que será usado para quitar as dívidas com a venda de uma parcela dos seus ativos. Tá? No mais, sem prejuízo de eventuais negociações que visem a melhoria de condições de garantia de crédito, a gestão segue em busca da satisfação da parcela inadimplida por meio de garantias constituídas. Ou seja, eles não estão parados, eles estão correndo atrás dessa questão, dessa inadimplência aí da Languiru, ok? Vamos falar também aqui a respeito da Selic, né? Muita gente aí estava esperando que ela fosse diminuída em 0,75, outros acharam que continuaria em 13,25, né? Eu já imaginava que ela seria reduzida, porque isso já vinha sendo costurado desde a última sessão deles, e pelo jeito será da próxima também, tá? Aí eles falam, né, porque que o Copom repetiu a dose com um corte de 0,50 ponto percentual. Bom, é assim, a redução da taxa de juros ela é boa porque ela incentiva o investimento, né, para as empresas. Uma taxa de juros muito alta, ela acaba detonando as possibilidades das empresas, e isso aí surte efeito justamente na gente que é a classe mais
mais fraca da situação. Ou seja, quem sente mais a alta taxa dos juros da Selic é o pobre. Mas infelizmente isso é uma recorrente que o governo, o Banco Central, na verdade, tem para segurar a inflação. Eu entendo que se a inflação continuar quase estabilizada, apesar que teve alguns noticiários aí que ela aumentou um pouco nesses últimos meses de agosto, salvo engano, essa redução ela vai ser benéfica para quê? Para a rentabilidade ah, dos ativos, tanto das ações, principalmente quanto dos fundos imobiliários, e principalmente os fundos de tijolos, que tendem aí a se valorizarem mais. E no caso dos fundos de papel, né, eles tendem aí a se desvalorizarem, uma vez que, né, eles são atrelados, muito atrelados aí à Selic, né? E uma vez que a Selic é baixa, a rentabilidade também começa a baixar. Mas eu tenho que, para mim, que abaixo de 10%, eu acho que até 2025 não rola isso daí, tá? Não sei o que vai, a menos que façam um milagre, que o Haddad consiga fazer um milagre aí na economia para que isso venha acontecer. Mas eu não acredito que isso aconteça. Então, por conta disso, houve aí sim a redução na data de hoje de 0,5% na taxa Selic, saindo de 13,25 e indo para 12,75. Isso é bom para a gente? É bom. É bom mesmo se continuar caindo mais ainda, mas isso vai depender de muitos fatores, né? E eles fazem um comparativo que em relação, né, ao exterior, eles afirmam ter notado elevação da taxa de juros de longo prazo. Né, os Estados Unidos, né, o Fed, eles aumentaram a taxa deles, né? E também com uma perspectiva menor na China, ou seja, tudo que acontece na China e nos Estados Unidos interfere no mundo inteiro, né? Principalmente aqui no Brasil. O Brasil, com essa dependência de exportação de commodities, ele é muito atingido, tanto quanto a China tem alguma coisa, quanto os Estados Unidos também, né? Isso aí. E vamos aqui também, aqui tem, né, essa notícia, né, da Infomoney, que diz onde investir com a Selic a 12,75 ao ano, da Bolsa Renda Fixa, veja o que recomendo os analistas. E aí tem, eles falam aqui que o Banco Central não surpreendeu e deu sequência ao ciclo de queda da Selic. Esta quarta-feira, ao cortar a taxa básica de juros para 12,75. Bom, como eu já disse anteriormente, isso já estava mais do que previsto, mesmo porque foi relatado na última reunião, né? Aí, diante da última decisão do Banco Central, especialistas ouvidos pelo Infomoney não enxergam espaço para grandes alterações na carteira, mas afirmam que o mercado tem boas oportunidades em todas as classes de ativos. De fato, tem, mas depende da visão de quem, né? Porque assim, dependendo se é uma pessoa que já está investindo, se é um investidor já que ali é casca grossa, já está há muito tempo no mercado, ele já tem um capital ali bom para investir. Mas para a gente no começo, que está começando agora, como é o meu caso, não sei se é o seu que está aí do outro lado, mas acredito que sim, ou se você já é investidor, você vai entender que dependendo do seu capital, não está tão fácil assim não. Tá? Você tem que pesquisar muito para comprar, para adquirir algo aí abaixo do valor patrimonial, ou pelo menos no máximo estourando no preço justo. Você pode ver que a maioria dos fundos imobiliários e das ações, como é o caso da Petrobras, que está acima do preço justo, a Caixa de Seguridade também está, entendeu? Mas ali você pondera, você faz o cálculo do preço teto e verifica quanto que você está disposto a pagar, né? Você dependendo de acordo com o seu rendimento. O meu rendimento, no mínimo que eu pondero nas minhas iniciativas é de 6%, nada abaixo disso, tá? Aí eles citam aqui, né, a renda fixa, né, que analistas apontam que embora a rentabilidade da renda fixa tenha diminuído, de fato diminuiu mesmo, continua alta, claro que continua alta, acima de 10%, né? Para quem estava acostumado aí com 3% em 2019, estava em 3% antes da pandemia. Então, depois disso estourou, porque não tinha como segurar a base de juros lá embaixo, porque senão o país ia sofrer muito com relação a isso. Então, a questão da renda fixa, né? Títulos indexados à inflação são os favoritos dos analistas, né? Isso porque são coringas.
Se o cenário macroeconômico melhorar, a parte pré-fixada da remuneração dará ao investidor a chance de lucrar com a venda antecipada do título, enquanto, em caso de piora, a proteção contra a inflação fará o seu papel. Bom, isso para renda fixa, isso é conhecido para quem já faz esse tipo de investimento. Eu confesso para vocês que eu comecei a investir nesse tipo de renda já tem uns 2 a 3 anos atrás, mas eu acabei retirando, sacando tudo, porque até então eu não tinha paciência, gente. E como você sabe, a gente é pobre, quando aperta a gente tem que dar um jeito, né? As contas, infelizmente, elas não aguardam você ter rentabilidade para serem quitadas, né? Então eu tive que tirar. Mas até o momento de renda fixa eu ainda não tenho nenhum aporte, tá? Aí eles falam também dos pós-fixados, né? Os pós-fixados que passam a render menos automaticamente após a queda da Selic. Esse geralmente aqui é o padrão, né? A recomendação é de alocação para reservas de emergência ou de gestão no caixa, né? Entre aspas. Nos mantemos em pós-fixados mesmo com rentabilidade reduzida, tá? Diz o Lucas Queiroz, estrategista de renda fixa e pessoa física do Itaú BBA. Bom, independente de você, se você tiver um pós-fixado, independente da Selic estar baixando, querendo ou não, 12,75 ao ano é uma boa rentabilidade. Tá? Eu acredito que abaixo de 10 até 2025 não vai rolar. Então, acredito que até 2025, para quem queira investir no tipo de renda fixa pós-fixado, ainda vai ter uma boa rentabilidade. Não quanto a variável, né? Pelo menos na minha visão, né? Mas ainda assim é um bom investimento, tudo melhor que a poupança, tá? A questão dos pré-fixados, né? Quando recomendados, são indicados para curto prazo. Isso é uma coisa boa a se pensar, porque a diferença do pós-fixado é um, é um investimento de longo prazo, de médio a longo prazo. Já o pré-fixado, não, ele já tem que ser de curto prazo. Se você tem aí uma ideia de fazer alguma coisa com o dinheiro e tem essa previsibilidade de resgatar esse dinheiro o mais rápido possível, esse pré-fixado seria uma boa para você. Claro, se você vê que isso para você é viável, tá? Aí eles falam que os pré-fixados, quando recomendados, são indicados para curto prazo. Nenhum analista ouvido pelo Infomono recomenda investimento em pré-fixados longos, já que ainda há uma incerteza no longo prazo. Isso de fato é, porque assim, a economia, né, como vem dizendo aí o ministro da Economia, o Haddad, ele na visão de muitos investidores para o mercado mesmo, mais de 90% não confia nesse governo que está aí nessa questão econômica. Isso é fato, isso é notório. Tem muitas notícias, muitos episódios destacando isso daí. E a questão desse arcabouço fiscal aí não traz segurança para o mercado. Então o pessoal fica com o pé atrás. Como investidor, se você não está, deveria estar com o pé atrás, tá? Por isso que é importante a gente saber alocar, né, todos os nossos investimentos, inclusive investimento no exterior, que também é um vídeo que eu estou preparando aí para trazer mais para frente, tá? Então, assim, pelo fato como que eu posso dizer, dessa incerteza do mercado com relação à política econômica do governo, é um tipo de investimento para que você consiga aí o seu retorno o mais rápido possível. Não é recomendável você deixar ele para muito prazo, justamente por causa dessa incerteza, tá, do mercado aí como um todo. E tirando isso daí, né, das questões da Selic, a questão lá do Vigia, né, tem aqui a minha carteira, que até então eu não tinha divulgado. Hoje eu consegui, né, chegar com o valor aplicado aí de 8 mil, um saldo bruto aí de 8.280. Claro que teve essa valorização aqui, mas isso não quer dizer muita coisa, por conta que para quem tem a intenção de investir a longo prazo, isso daqui não pode ser meta, tá, gente? É claro que, na minha visão, é bom. Acredito na visão da maioria dos investidores, né? Principalmente daqueles casca-grossos, investidores profissionais, rentabilidade é sempre boa. Mas para mim,
e a minha visão são os dividendos. É claro que se você está investindo e você vê, como é o caso do TOD 11 que eu falei no vídeo passado, você verifica que o ativo está caindo no mundo, você não é bobo de ficar parado tomando prejuízo, você vai se desfazer daquilo o quanto antes. É claro que tem aquela pontinha de esperança, mas é assim, gente, a gente não deve morrer abraçado com isso, tá? Se você está vendo que você vai tomar prejuízo, você está sentindo, não se apegue ao ativo, se desfaça dele e aquele dinheiro que você, ainda que você tenha tomado prejuízo, tá? Aloca aquele dinheiro em uma ação, um ativo, um fundo imobiliário, uma ação, um ETF, da qual você confia e você vê pelo histórico dele vai te trazer rentabilidade futura. No caso do TOD 11, eu fui com efeito manada, vi um fundo imobiliário, todo mundo comprando, e eu naquela ânsia de começar a fazer minha carteira, eu acabei alocando lá um valorzinho lá considerável, de 34 cotas na época, não era muita coisa, mas para quem está começando é tudo considerável, qualquer 10 reais é considerável, e só vi só o rendimento cair e nada do o dividendo pingar na conta. Eu fui acompanhando abril, fui acompanhando maio, junho, julho. Quando eu vi em agosto, eu vi que eu não dava mais, se não me engano, acho que foi em agosto que eu me desfiz dele. Eu perdi, tive uma perda aí de uns 4, 5 reais com relação ao que eu gastei, mas se eu tivesse segurado ele, acreditando que ele poderia se recuperar, o prejuízo teria sido bem maior. É claro, gente, que é assim. Mercado variável é correr risco, não adianta. Vai tudo aí da sua intuição, do seu estudo com relação àquele ativo. Se você acredita que aquele ativo ainda vai te dar algum retorno, você vai fazer essa aposta, tá? Você pode se dar bem como pode se dar mal. Eu não quis pagar para ver e me desfiz do TOD 11. O TOD 11 é ruim? Não, até onde ele estava sendo rentável, não era ruim. Mas hoje você indicaria? É assim, gente, eu não indico. Tá? Não há indicação, assim, eu não faço recomendação de compra nem de venda, mas um conselho, se eu fosse vocês, eu esperava ele se restabelecer, esperava a questão judicial, da qual se vocês quiserem, vocês vão lá no TOD11.ri, vai te dar toda a relação do que de fato está acontecendo com ele, você vai saber de tudo. Tá? Ele se estabilizando, começando a crescer, a se estabilizar no mercado, aí pode ser que seja uma boa. Mas por horas eu, eu não arriscaria, tá? Falo por mim, aí seja, fica com vocês, beleza? E assim, gente, um conselho que eu dou a vocês é não vão por cabeça dos outros, tá? Não vai, tudo que eu falo aqui são opiniões que eu tenho, tá? Isso não é para te, e eu quero que essas opiniões moldem a sua visão de como você vai se portar. Não que você tem que fazer o que eu estou falando, não é isso, tá? Você tem aí a sua a sua mentalidade, o seu conhecimento, o seu estudo, você vai tomar as suas decisões. Não deixe, tá? Porque fulano de tal falou sobre esse ativo, ciclano falou sobre aquele outro ativo, vai pagar dividendo, vai ter boa rentabilidade. Não. Investir o seu dinheiro naquele ativo que você confia, aquele ativo que te passa confiança, tá? Ah, mas está pagando muito rendimento, que é isso aqui. Nem sempre um ativo que paga bons rendimentos é um ativo seguro, tá? Geralmente esses que pagam muito, um rendimento muito alto são os ativos mais arriscados, tá? Você pode ganhar um bom rendimento, pode, mas também você pode perder muito. Então, tudo é ponderado, tá? Muita cautela nessa hora. Procura estudar o fundo, procura ver o passado, a sua rentabilidade, procura ver o seu lucro líquido, o seu payout, seu PVP, né, que é o seu preço justo. Procura verificar também o PL para ver o preço sobre o lucro, para ver se a empresa está muito cara no mercado. O recomendável do PL é até no máximo 15%. Acima disso significa que ela está bastante cara pelo preço dela, entendeu? Então isso são coisas que você deve aí ponderar e começar, né, a analisar, tá? Colocar aí os prós e os contras para verificar se de fato esse ativo, essa ação, esse fundo imobiliário, ele é rentável, é interessante para você,
beleza? Galera, esse foi o vídeo a respeito aí da minha carteira, né? Das aquisições do Vigia e da taxa Selic. Tá deixando bem claro que todo esse vídeo são só opiniões, não é recomendação de compra nem de venda de ativo. O foco desse canal, a princípio, seria, né, o investimento aí no mercado financeiro, mas também no seu bem-estar pessoal, tá? Se você é jovem, não é tão jovem, tá com essa dúvida de querer investir, tá? Dê o primeiro passo, invista em você, invista nas pessoas que você ama, tá? Vai ajuntando aí um pouquinho que você puder para investir naquele fiago, naquela ação na qual você confia, tá? Claro, nunca esquecendo que você deve sempre estudar quais os ativos que você deve comprar, adquirir, mas é isso, sempre o primeiro passo, tá? Comece a pensar em você, no seu futuro, no seu eu do futuro, porque hoje a gente sabe, né? A gente sabe que a escassez do dinheiro está complicado, mas se a gente puder fazer uma forcinha de juntar e investindo e plantar essa sementinha, com certeza vocês colherão esses frutos mais lá para frente, beleza? Galera, meu muito obrigado por vocês que ficaram até aqui, tá? Agradeço aí de coração pela paciência. Se puderem, deixa aí um like, se inscreva no canal, ativa o sininho para os vídeos que vierem colocar no canal, tá? E vamos conversar, vamos debater aí com relação aos investimentos. O que vocês acham? Coloca nos comentários aí, comenta. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, beleza? Falou!